O nosso plano é realizar o seu. Produzimos seu vídeo com alta qualidade, rapidez e criatividade. Entre em contato com a gente. As revistas literárias no Brasil têm sido essenciais para a promoção da literatura nacional, oferecendo espaço para novos autores e divulgação de reflexões críticas sobre literatura e cultura. Piauí, uma das mais conhecidas, mistura literatura, jornalismo e crítica social, publicando contos e crônicas de escritores renomados e emergentes. Revista 451, dedicada exclusivamente ao universo dos livros, é referência em resenhas, artigos e entrevistas, ajudando leitores a descobrirem novas obras e tendências. Sarau, conhecida pelo foco em poesia e literatura periférica, é um espaço importante para vozes de diferentes regiões e contextos sociais. Escamandro tem destaque por seu foco na poesia contemporânea e por publicar traduções de autores internacionais, enquanto a revista Machado de Assis é dedicada à difusão da literatura brasileira no exterior. Essas revistas contribuem para a valorização da literatura nacional e ampliam o acesso a autores e textos de diversos estilos e contextos. Revistas literárias e a difusão de novos escritores é o tema desta semana para o quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. As revistas literárias sempre tiveram um papel fundamental na valorização e promoção de escritores emergentes, oferecendo uma plataforma de visibilidade para novos talentos e fortalecendo o cenário literário. Com esse propósito, a ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, desenvolveu e lançou a revista literária da ANE, que já está em sua 3ª edição, recebendo inúmeros elogios a cada lançamento. As publicações destacam autores contemporâneos e trazem uma diversidade de estilos e temas, oferecendo ao público leitor um panorama enriquecedor da literatura atual, sem se limitar a eles, e tem em suas pautas assuntos variados e atuais. Para os novos escritores, a revista representa uma oportunidade de divulgação e reconhecimento, que pode ser um passo essencial em suas trajetórias. Em vez de se limitarem às publicações tradicionais, os emergentes encontram na revista literária da ANE um ambiente acolhedor e propício à experimentação e ao desenvolvimento de suas vozes literárias. Essa exposição permite que o público descubra novos autores e se conecte com narrativas inéditas, ampliando as possibilidades de identificação e apreciação literária. O formato digital adotado pela ANE potencializa ainda mais esse alcance. Através da internet, a revista ultrapassa barreiras geográficas, alcançando leitores de diversas regiões, favorecendo o fortalecimento de uma comunidade literária diversa e interligada. Além disso, o formato online é inclusivo, facilitando o acesso a quem não teria condições de adquirir uma revista física, ao mesmo tempo em que contribui para a sustentabilidade, reduzindo o uso de papel. A revista literária da ANE cumpre assim uma missão essencial no incentivo à literatura nacional e na difusão de novos talentos. Em tempos de globalização e transformações culturais, essas publicações independentes são verdadeiras incubadoras de criatividade, proporcionando um espaço seguro para que autores desenvolvam suas ideias e encontrem seu público. Ao fomentar e divulgar novas vozes, a ANE contribui para uma literatura brasileira mais democrática, acessível e plural, garantindo que histórias de diferentes cantos do país possam ser contadas e valorizadas. Você já conhece a ANE? Acesse nosso site ane.org.br ou anecultura.org. Conheça nossos projetos, faça a sua adesão, escolha um de nossos planos. Conheça também a revista literária da ANE, disponível também no site da ane.org.br ou através da plataforma Amazon
através do Kindle Unlimited. Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa aqui no canal da Anne, nós vamos falar um pouquinho sobre o arco do personagem. Você já ouviu falar? Não? Então senta no sofá e vem comigo que eu vou te explicar tudinho como funciona. Então, gente, o arco do personagem é basicamente como se fosse o arco narrativo. Toda história ela tem que ter um começo, meio e um fim, certo? E nesse começo, meio e um fim, você vai trazendo elementos, eventos, subdramas para conseguir linkar toda a sua história central com personagens secundários, aonde você vai trazendo mais tonalidade, você vai trazendo mais enriquecimento e até amadurecimento para o seu personagem principal. Entretanto, tem uma coisa bem interessante que você tem que prestar atenção. Como é o arco do personagem? Mas o que é isso? O arco do personagem são pontos extremamente importantes que você tem que saber como autor quais são os objetivos do seu personagem, principalmente seu personagem principal, que é o seu protagonista, que vai trazer toda a história. Você tem que saber quais são os objetivos desse personagem. O que esse personagem quer no final? Ele quer ter uma carreira bem-sucedida? Ele quer encontrar o amor da sua vida? E são pontos extremamente importantes que você tem que saber como escritor para você conseguir desenvolver essa história. Primeira coisa é você saber o objetivo do seu personagem. O que seu personagem deseja no final? Qual o tipo de motivação que ele tem para chegar até lá? Por exemplo, o seu personagem quer ter uma carreira bem-sucedida? Ou ele quer encontrar o amor da vida dele ou dela, enfim, são situações que você tem que colocar como um objetivo de vida desde o início da sua história, e aí é onde entra a segunda parte, que são os conflitos que você vai colocar nessa trajetória do seu protagonista e até mesmo dos outros personagens para dar enriquecimento e amadurecimento da sua história e dos seus personagens. Lembrando, gente, o seu personagem ele tem que começar no nível X e ele tem que terminar no nível Y de aprendizagem. Você não pode continuar na mesma linha, você tem que fazer com que o seu personagem evolua. E para que isso aconteça, muitas vezes você vai ter que trazer eventos até mesmo negativos. Claro que você vai ter que trazer algumas coisas positivas, porque senão você vai desanimar o seu personagem, fazendo com que ele não tenha mais vontade de lutar pelos objetivos. Mas você vai ter que trazer algumas coisas positivas e negativas para que dá mais um pouco de vontade de lutar para o que ele deseja e também fazer com que ele aprenda algumas coisas. Isso é muito importante, principalmente se ele é o personagem principal da sua história. Lembrando que agora entra o terceiro ponto, que é as necessidades. O que ele precisa fazer para conseguir chegar onde ele quer. A gente já falou dos conflitos, certo? Que ele vai ter que passar, né? Vai ter que cair muitas vezes, levantar outras. Mas agora, vamos falar um pouquinho sobre as necessidades. O que ele precisa fazer? Ele vai ter que, para ele ter uma carreira de sucesso, o que ele vai ter que fazer para chegar até lá? Tá? Ele vai ter que estudar em algum lugar de nome, né? De renome? Ou se o seu protagonista ou a sua protagonista quer encontrar o amor da sua vida. E na verdade essa pessoa não quer saber dele ou dela. O que você vai ter que colocar que o seu protagonista precisa fazer para chamar a atenção dessa pessoa? Então são situações que você vai ter que ir criando e desenvolvendo. Entretanto, quando você for escrever já a sua história, já tenha isso em mente. Quais são as necessidades, os conflitos e o objetivo que o seu personagem vai ter. Porque quando você tem clareza desses 3 pontos, vai ser muito mais fácil para você, muitas vezes até criar
algum tipo de diálogo um pouco mais impactante, um pouco mais profundo, e você vai conseguir desenvolver até com um pouco mais de profundidade, muitas vezes sentimentos que são um pouco mais escondidos, vamos dizer assim, do seu personagem para os seus leitores. Então tenha em mente que mesmo você tendo que trazer ainda personagens realistas, você ainda pode desenvolver o lado mais sensível, o lado mais, vamos dizer, não sombrio, mas um lado um pouco mais obscuro, né? Um pouco mais não tão claro, aonde o seu personagem vai conseguir mostrar para o seu leitor quem realmente ele é. Então tenha em mente que quando você está desenvolvendo o seu arco do personagem, você vai precisar desenvolver o seu personagem por um todo, aonde você vai ter que responder para você mesmo e para qualquer pessoa que te pergunte todas as informações do seu personagem. Porque quando você sabe sobre isso, quando você tem noção do que é um personagem, você vai entender como a sua história vai fluir também. Lembrando, gente, que uma história sozinha, ela não vai a lugar algum. Mas se você tem um bom personagem, fica muito mais fácil de você conseguir desenvolver um bom enredo e também desenvolver bons cenários. Então guarda isso, que pode ajudar bastante você no seu desenvolvimento e no processo de escrita. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que temos o nosso horário marcado aqui na Rede UTV todas as sextas-feiras a partir das 22 horas. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau! Ei, pessoal! Aqui é a Aninha, mascote oficial da ANI, e hoje estou radiante. Comemoramos 1 ano desde que a Associação Nacional de Escritores e Editoras iniciou sua jornada para transformar o cenário literário brasileiro. Neste primeiro ano, conquistamos juntos muitas realizações maravilhosas. Demos início ao canal da ANI na Rede UTV, transmitindo a incrível revista literária, que nos aproxima cada vez mais dos amantes da literatura. Além disso, diversos projetos literários da ANI já foram aprovados em órgãos importantes, e muitos outros estão por vir. Cada conquista é um passo a mais na promoção da nossa cultura literária. Quero agradecer aos nossos queridos associados, que com seu talento e dedicação fazem da ANI um lugar tão especial. Convido a todos a continuarem nos acompanhando nessa jornada. Compartilhem nossos conteúdos, participem de nossos eventos e ajudem a construir uma comunidade literária ainda mais forte. Quer fazer parte dessa história? Acesse nosso site ani.org.br e conheça tudo sobre a ANI. Juntos, vamos transformar o mundo com a força das palavras. Com carinho, Aninha. Olá, você que é escritor, escritora, ator, atriz, empresário, artista de modo geral. Deseja anunciar seu produto ou serviço na TV? Seu espaço está garantido na Rede UTV, através do programa Canal da ANI. Divulgue seu livro, sua música, sua arte ou seu negócio a um preço super popular. Quer se tornar um associado da ANI? Então, melhor ainda. Basta clicar no link em algum canto deste vídeo, escolher um plano de adesão e pronto. Muitos benefícios e novidades te esperam. Depois não diga que eu não avisei.
call your name. Through the smoke and mirrors that consume the flame, you seek the truth they try to hide. In the underworld where justice lies. Every step feels heavy, the burden grows from lies that twist what no one knows. But you won't stop, you won't retreat in this war where justice must defeat. Whispers in the dark, they call your name. Through the smoke and mirrors that consume the flame, you seek the truth they try to hide. In the underworld where justice lies. Whispers in the dark, they call your name. Through the smoke and mirrors that consume the flame, you seek the truth they try to hide. In the underworld where justice lies. Every step feels heavy, the burden grows from lies that twist what no one knows. But you won't stop, you won't retreat in this war where justice must defeat. Whispers in the dark, they call your name. Through the smoke and mirrors that consume the flame, you seek the truth they try to hide. In the underworld where justice lies. Nasci, cresci e bravamente eu vivi. Bem ou mal estou aqui. E antes disso tudo, o que era eu lá no fundo? Talvez tive que experimentar. O bem e o mal só existem aqui. E em qual decisão mais percebi? De que lado peno mais? Dualidade só existe aqui. Desse jogo tento sair para não mais perder. Persisto no bem para vencer. Porque me perder em querer saber quem fui, se ainda nem sei quem sou e o que serei depois daqui. Cara, estou como você, perdido no quarto e no mundo. Pensar não adianta, só mesmo viver profundo. Deixar fluir, quem sabe assim um dia me encontro
conto. Olá, eu sou Edilberto Celi Novo, escritor e diretor fundador da ANI, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Hoje vou contar a história da árvore que perdeu suas folhas. Em uma floresta frondosa vivia grande árvore. Seus galhos se estendiam para todos os lados, formando um abrigo acolhedor para os pássaros e os pequenos animais. Suas folhas verdes e brilhantes dançavam ao vento, oferecendo sombra e beleza para todos que passavam por ali. Mas o tempo passou e o outono chegou. As noites ficaram mais frias e os dias mais curtos. As folhas da grande árvore começaram a mudar de cor, adquirindo tons de amarelo, laranja e vermelho. Uma a uma, elas foram caindo, deixando os galhos desnudos e a árvore com um aspecto triste e solitário. A árvore sentia muita falta de suas folhas. Elas eram como seus filhos, e vê-las partir era como perder uma parte de si mesmo. Os outros animais da floresta tentavam confortá-la, mas nada parecia aliviar sua tristeza. Um dia, um sábio corvo pousou em um dos galhos da árvore. Observando a paisagem, ele disse: "Minha amiga, você está triste porque perdeu suas folhas, mas esqueceu que a perda também é parte da vida. As folhas caem para que novas possam nascer na primavera, e a cada primavera você florirá ainda mais forte e bela do que antes." A árvore pensou nas palavras do corvo e começou a entender que a perda era apenas uma fase. Ela sabia que à chegada da primavera, novas folhas brotariam e ela voltaria a ser a árvore frondosa e vibrante de antes. A árvore começou a olhar para o futuro com esperança. Ela passou o inverno descansando e se preparando para a nova estação. E quando a primavera chegou, como o corvo havia previsto, novas folhas brotaram ainda mais verdes e brilhantes do que antes. Com esperança, podemos superar qualquer desafio e florescer como nunca. Moral da história: a perda é parte da vida. Ao aceitar a mudança e olhar para o futuro com esperança, podemos superar qualquer desafio e encontrar força para seguir em frente. Pense nisso. Obrigado e até a próxima semana.